Já aconteceu com você? Você esperar um resultado diferente, fazer as coisas mais de uma vez porque você quer um resultado diferente e no final das contas você tem o mesmo resultado, o resultado se repete? E não importa a forma como você faz, o resultado se repete. E por que isso acontece? Já se perguntou? Fica aqui no vídeo comigo até o final que você vai saber o porquê que essas coisas acontecem. Dá um like nesse vídeo, compartilhe com seus amigos. Fica até o final, roda a vinheta que eu já volto. Olá, sou Luciene Marques do Mais Saúde e hoje nós vamos falar sobre limitação. O que nos limita? Por que será que a gente tem repetição de padrão? Por que a gente não consegue dar um passo à frente com resultados diferentes? E eu vou te dizer por quê. Porque por trás disso tem uma verdade muito forte. Algo que você acredita que te carrega sempre para o mesmo resultado. Isso acontece com todo mundo. Todo mundo tem as suas verdades. E essas verdades são as nossas crenças. E mais uma vez nós vamos falar sobre o nosso sistema de crenças. Essas crenças, elas podem ser divididas em crenças que são raiz e crenças que são secundárias. Para falar a verdade, a partir do 3º trimestre de gravidez, você já começa a absorver essas crenças. E da onde vem? Vem dos nossos pais, da nossa escola, professores, dos parentes, enfim, de todas aquelas pessoas com quem nós convivemos durante esse período. E que vai aí até mais ou menos os 6, 7 anos de idade. Nessa fase da vida, nós somos uma esponjinha. Nós fazemos download de tudo, até porque a nossa mente subconsciente, ela não consegue fazer um filtro. Para ela, tudo é verdade e ela acredita em tudo. Então, do jeito que a informação vem, bruta, ela é absorvida e aquilo se torna uma verdade para cada um de nós. O que a gente escutou, o que a gente sentiu através dos nossos órgãos, dos 5 sentidos, visão, olfato, paladar, tato, audição, tudo que entrou por essas portas são essas informações que ficam na nossa mente subconsciente. E a partir daí passa a ser o nosso filtro de realidade. O que isso significa? Que é a forma como nós observamos tudo. Então, tudo que nós julgamos, tudo que a gente acha de alguém ou de qualquer coisa tem a ver com essas verdades, tem a ver com as nossas crenças instaladas nesse período. E as secundárias são todas as outras crenças que se alinham com essas e nós vamos adquirindo outras crenças ao longo da nossa vida que vão justamente reforçar a crença raiz. Então, uma crença ela é instalada, ela tem um tamanho e depois ela vai ficando cada vez mais forte, porque todas as nossas ações, elas nos conduzem para um determinado resultado que está baseado naquela crença. E como está baseado naquela crença, a gente tem sempre o mesmo resultado por padrão vibratório. E aí, aquela crença vai se reforçando, como por exemplo, quando você era pequenininho, você tinha aí uns 3, 4 anos de idade e por um acaso você estava com um brinquedinho novo e você, por curiosidade, começou a quebrar aquele brinquedo para poder desmontar e ver como ele funcionava. E aí a sua mãe ou seu pai chegou e viu aquilo e ficou aborrecido porque era um brinquedo caro e falou assim: "Poxa, fulaninho, você destrói tudo que você tem. Desse jeito você nunca vai ter nada na sua vida. Você não sabe conservar o que você tem. Você não sabe dar valor às coisas." Pronto. E aí você cresce, esse fato você nem lembra mais, mas isso ficou para você como uma verdade. De que você é uma pessoa que não sabe dar valor a nada. Que você nunca vai ter nada na sua vida porque você destrói. E você passa a tudo que você faz, você conduz, ou por questão da vibração, você acaba sempre tendo um resultado nesse sentido.
E apesar de você querer sair disso, querer que as coisas aconteçam de uma forma diferente, os resultados são os mesmos, porque enquanto você mantiver essas crenças ou essa crença, você vai vivenciar esses mesmos resultados. Porque o que a gente acredita é o que produz os nossos pensamentos. E os nossos pensamentos, eles são carregados pela imaginação e pela emoção. E o nosso cérebro não distingue uma coisa que é real e uma coisa que é imaginação. Então, o que a gente está pensando, baseado no que a gente acredita, né, a gente imagina e carrega ali uma emoção. E essa emoção produz uma vibração. E é essa vibração que produz a criação, porque tudo no universo é vibração. Você, quando se alinha com aquela vibração, aquele resultado é aquela frequência que você sintoniza e é aquilo que você vai viver. Então, tudo que você vibra tem frequência e tudo que você sintoniza naquela frequência é o que você vive. É a realidade que você se insere, que você cria, vamos dizer assim. Então, para você sintonizar uma frequência diferente, você tem que ter um padrão vibratório diferente. Você precisa sintonizar uma frequência diferente para poder ter um resultado diferente. E como é que você faz isso? Vamos fazer o caminho inverso. Você vem do que você está criando, olha para os teus resultados. Você está gostando disso? Não? Então, vamos lá. O que está levando você a produzir, a vibrar nessa frequência, a produzir esse resultado? É a emoção que eu estou sentindo. Por que a minha emoção que eu estou sentindo está fazendo essa vibração? Eu estou pensando em quê para estar sentindo isso? Nossa, eu estou imaginando aqui algumas coisas, estou pensando isso assim. Então, se eu estou pensando dessa forma, é porque eu acredito em alguma coisa. E em que eu estou acreditando para imaginar essas coisas? E aí você faz esse caminho inverso e você vai chegar na tua crença. Se for uma crença secundária, é muito mais fácil, é muito mais tranquilo de se chegar nela, de promover uma limpeza, de se reprogramar. E uma crença raiz, ela às vezes ela tá tão soterrada, tá tão lá embaixo, tem tanta crença secundária em cima dela, em volta dela, que fica mais difícil. Mas é possível você chegar na tua crença raiz. Pode ser que você consiga fazer isso sozinho, porém é muito difícil, ou é mais difícil para algumas pessoas. Eu já percebi que o nosso paciente, quando está no consultório, está vindo fazendo tratamento e ele vem limpando as crenças secundárias, na hora que ele está a um trix de resolver o problema dele, porque ele vai chegar na crença raiz, ele vai embora e dá milhões de desculpas e não volta mais para a terapia. É uma pena. E quando o paciente fica e ele resolve isso, é como se ele desse um salto quântico. Literalmente, quando você consegue chegar numa crença raiz, que você consegue reprogramar ela, alterar, desfazer, enfim, é como se você sente literalmente essa sensação assim, é uma expansão. E o que tiver de crença secundária ainda ali ligada a ela, desmorona rapidamente junto com ela. É um espaço muito grande que a gente abre dentro da gente, uma enorme energia que você libera para outras coisas. Então vale a pena a gente prestar atenção, a gente tomar consciência dos nossos resultados, observar e se questionar mesmo se não está satisfeito, o porquê que você está criando aqueles resultados. Se você fizer isso para tudo, você vai começar a chegar nas suas crenças. E aí você vai ter uma expansão de consciência muito boa, muito grande, e você vai se tornar a pessoa que você tanto deseja ser. Gostou desse vídeo? Dá um like nesse vídeo, comente, compartilhe, clica no sininho, porque aí você vai ser notificado quando eu postar mais um vídeo. Vou deixar aqui também um convite para você visitar o nosso site, que é maisifensaude.org. Tá tudo aqui na descrição. Lá nós temos um blog com diversos assuntos, temos também um calendário de eventos e que você
pode participar dos nossos cursos, dos nossos workshops e Open Days e também saber que terapias que nós temos. Nós podemos trabalhar essas crenças através de diversas terapias, se você não sabe. A hipnose é uma delas, as barras de Axis, constelação familiar também, entre tantas outras que a gente pode usar esse arsenal todo de ferramentas e criar um mundo melhor pra gente. Ou seja, criar o mundo que a gente deseja, tá certo? Então te vejo no próximo vídeo. Até lá!